Paz do Senhor, irmãs, como estamos? Eu creio que todas bem, né? Para a glória de Deus. Passamos 10 capítulos, do 1 ao 10, que termina hoje, do livro de Esther. Foi bênção para a minha vida e eu creio que para a sua também, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Esse livro ele não tem o nome Deus, mas tem o nome milagre, graça, amor, bondade, livramento, tem tudo do amor de Deus por mim e por você. Eu espero que você tenha aprendido a ser um adorador, como foi Mardoqueu, quando não se prostrou diante de homens. Eu espero que você tenha sido um adorador, uma adoradora com a rainha Esther, uma mulher verdadeira, de fibra, muito bem criada, por um homem que sabia os caminhos, os mandamentos do mestre. Então, que esse livro, como toda a Bíblia, sirva de bênção para a minha vida e para a sua. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje terminamos, para a glória de Deus. Vamos ler Esther 9, do 27 ao 31. E depois 10 de Esther 1 ao 3 e terminamos com Salmo 1. Mas o título hoje é Purim. Por que Purim? Purim foi a lei, porque foi feita outra lei, diante daquela primeira lei, né, que Amã tinha conversado com o rei para destruir Mardoqueu e os judeus. Mas quando o Senhor inverteu, porque para Deus sempre tem saída, não existe nada que o Senhor não possa fazer. Quando Lucas 1,37 diz que para Deus não há impossível, é porque não há. Tem algum impossível aí? Descanse, seja adorador e seja adoradora, porque para Deus não há impossível. Então foi feita outra lei, e a lei se refere a Purim. Purim, o significado dessa lei. É a festa judaica que celebra a salvação dos judeus, do extermínio da Pérsia antiga, perseguida por Amã, ministro-chefe do rei Persa Assuero. Os judeus contaram com papel fundamental de Esther, aleluia, judia e esposa do rei, para escaparem ao extermínio planejado por Amã. Todo mal cai por terra, quem faz suas covas nela cai, porque quem anda com a verdade, quem anda com seriedade, quem anda com Deus, pode até passar por artimanhas de Satanás, mas cai por terra, porque o grande, o meu juiz e o teu juiz, o nosso Pai é o Senhor. Amém? Então, Esther 9, do 27 ao 31, você vai ver qual foi a lei feita, que tem tudo a ver, por isso que chama-se o nome Purim. 27. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, e sobre todos que achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme ao que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. Quer dizer, aquela lei foi reconhecida e está no calendário até a época de hoje, para a glória de Deus, porque o bem vence o mal. Vi que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de suas descendências. O amor, a grandeza, o poder de Deus jamais tem fim. Porque Deus está em todos os lugares, Ele opera, Ele faz proezas e maravilhas. Quando Ele diz, operando eu, quem impedirá? Porque Ele faz. Ele é grande em poder, em amor, em bondade. Não esqueça disso. Essa história é linda, já teve filmes. Por quê? Porque é uma história santa, verdadeira, grandiosa. Existe o mal, mas ele caiu por terra. Está passando por alguma dificuldade? Creia no Senhor Jesus Cristo. Tenha fé. Aguarde, seja adorador e adoradora, e o milagre com certeza virá. O tempo não é meu nem teu, mas chega. Aí o 29 diz, então a rainha Esther, filha de Abial e Mardoqueu, os judeus escreveram com toda autoridade uma segunda vez.
para confirmar a carta a respeito de Purim. Tudo que se faz com seriedade é confirmado. Tudo que se faz com dignidade é confirmado pelo Senhor. Tudo que faz com amor é confirmado, é determinado e é abençoado pelo Mestre. Aleluia! E mandaram cartas a todos os judeus, aos 127 províncias do rei de Assuero, com a palavra de paz e verdade. Se está passando por alguma luta, alguma dor hoje, a paz chegará. Porque o Senhor te dá paz. Ele disse, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Mas a paz de Deus tem tranquilidade, tem seriedade, tem amor, tem discernimento, tem sabedoria, tem orientação. É só você crer, confiar, orar, louvar, numa coisa séria, numa situação séria, jejuar. Porque a paz de Deus está contigo. Não existe problema se você não estiver orando, estiver com o mestre orando, conversando, que venha a tormenta. Não. Vem tristeza, vem medo, mas a paz do Senhor está aí com você. Porque onde o Senhor está, a paz reina. O inimigo até tenta nos assustar, usa pessoas para nos afrontar, usa pessoas para armar, para mentir, para maquinar, como foi Amã. Mas quando eu e você está na posição de servo e serva, quando eu e você crê e luta para usar a palavra de Deus constantemente nas nossas vidas, a vitória é certa. E a paz de Cristo está aqui comigo, está contigo. Amém? Para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, judeu, e a rainha Esté lhe tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. Veja que até essa saiu nas cartas que eles fizeram, o jejum e o clamor. O jejum é uma coisa santa que mata a nossa carne. O jejum, quando é com seriedade, o mestre recebe. O jejum é para Deus abençoar, fortalecer, dar livramento do mal. O jejum é para eu e você chegar mais perto do mestre. O jejum é para a gente se santificar, se afastar da aparência do mal, estar perto do Senhor. Clame, porque aqui fala acerca do jejum e do clamor. Jeremias 33, 3 diz, clama a mim e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Independente da sua situação, clame, apresente, ore, se entregue ao Senhor de corpo e alma, porque nada que Ele não possa resolver por mim e por você. Ele te ama, Ele me ama. Mas Berta, eu estou passando por tanta coisa. Neste mundo sempre vamos passar por aflições, mas tenha de bom ânimo, que o Senhor venceu o mundo e eu e você vence, com fé, com esperança e na posição que Ele quer. E o mandado de Esté estabeleceu o sucessor daquele Purim e escreveu-se no livro. O Senhor está escrevendo uma nova história, esse que Ele faz nova todas as coisas. Fica na posição, espera, aguarda, porque o Senhor é bom. Ele faz coisas lindas e maravilhosas. E para terminar esse livro, que eu li aqui no capítulo 9, do 27 ao 31. Agora vamos ler Esté 10, do 1 ao 3, que o capítulo 10 só é de 1 até 3. Exaltação de Mardoqueu. A Bíblia diz para cada dia de vergonha, dupla honra. Fique na posição de servo e de serva, porque tem honra para você. Ninguém escarnece um filho de Deus, uma filha de Deus, para que o Senhor não venha abençoar. Ele disse que eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz lá no capítulo 1 de Jeremias, eu velo pela minha palavra. Mas para ele velar, para ele honrar, é necessário que eu e você também honre o nome dele. É necessário que a gente ande como servo do Altíssimo. Mardoqueu andou. Mardoqueu não se prostrou diante de homem, não se prostre. Não se prostre diante do pecado. Não se prostre diante da mentira, da calúnia, do escarnecimento com as pessoas. Não. Se prostre diante do Altíssimo, com amor, com verdade, com dignidade, e o Senhor te honra. Capítulo 10, do 1 ao 3. Depois disso impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre os filhos do e sobre as ilhas do mar. E todos os atos de seu poder e de seu valor e o relato da grandeza de Mardoqueu,
a quem o rei exaltou, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Aqui diz que estava tudo escrito, quando Mardoqueu foi exaltado. Deus tem uma história escrita para você. Lembre-se que aquelas tábuas, quando ele deu os mandamentos a Moisés, ele escreveu com o dedo dele. Deixa, não tira a caneta que é o dedo dele da tua história, nem eu tire, não. Deixa ele fazer uma história, mesmo que no início doa, mesmo que no início a gente tenha que passar por situações que não é favorável, que não é boa, mas lá na frente a glória da segunda casa será maior que a primeira. Não tire o dedo de Deus da tua vida. Deixa ele escrever, porque ele vai fazer nova todas as coisas. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois, aleluia, do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Aqui diz que ele foi estimado, mas aqui também diz que ele lutava, que ele queria o melhor para o seu povo. Queira o melhor para o seu próximo, queira, porque Deus te exalta. Queira o melhor com amor, com respeito, lute pela verdade, lute para andar com seriedade com as coisas de Deus. Faça com o próximo o que você quer que façam com você. É assim que a palavra de Deus diz. E quando isso acontece, é só vitória. Porque Mardoqueu não fez mal a Amã. Mardoqueu estava lá na porta do rei, sempre preocupado com a rainha Esther. Mardoqueu depois ouviu uma conspiração para que 2 soldados queriam matar o rei. Mardoqueu mandou avisar Esther. Esther avisou o rei. E lá na frente, Mardoqueu foi honrado por isso. E Amã sempre procurando uma forma de destruir Mardoqueu, maquinando, armando, mentindo, né? Chamando o rei para fazer coisas terríveis com o povo judeu, usando a autoridade que tinha como ministro. Use a autoridade de Deus. Use o que Deus colocou nas tuas mãos para a glória de Deus, porque no tempo certo Ele te honra. Mardoqueu não se deixou ser escarnecido, não escarneceu a palavra de Deus. Mardoqueu não se levou por vaidade, não. Ele tinha personalidade, ele tinha caráter, ele tinha dignidade. É isso que o Senhor procura na minha vida e na tua. O que é que a Bíblia diz? Que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E é o que eu e você tem que ser. Somos falhos? Somos. Mas orando, louvando, jejuando, nós somos abençoados. E cada dia melhoramos mais para estar na presença de Deus. Para quem está ao nosso lado entender que servir a Deus é renúncia. Servir a Deus é caráter. Servir a Deus é querer o melhor para o próximo. Servir a Deus é mudança de vida. Porque ele disse o mestre em Israel, que era Nicodemos, que era necessário nascer da água e do Espírito. Porque essa carne ela só presta por fogo, ela só leva a gente para o abismo, mas o Espírito de Deus nos posiciona ao bem e nos dá vitória. E quando mesmo chorando, gemendo, a gente escolhe estar com Cristo, lá na frente, vem para a honra. Amém? E para terminar, vamos aqui aprender no Salmo 1. O título do Salmo 1 diz: a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. A felicidade do justo tem tudo a ver com Esther e Mardoqueu. O castigo dos ímpios tem tudo a ver com Amã. Com o que é que eu e você quer? É ser justa. Porque mesmo quando as pessoas escarnecem a mim, a você, critica, ataca, calunia, quem nos justifica é o Senhor. Continue na porta igual Mardoqueu, a porta da dignidade. Nada de mandar piada, graça, de se defender. Não, porque quem defende a mim, a você, é Jesus. Quem conhece o nosso levantar e o nosso deitar é o Senhor. Ele nos justifica. Ele é o nosso maior advogado. Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso promotor. Ele é o nosso defensor público. Ele é médico dos médicos por excelência, é médico nosso. Ele é tudo nosso. Ele é o nosso psiquiatra. Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso psicólogo. É evidente que doente precisamos procurar os médicos, mas sabendo que o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, está na minha e na tua frente. Amém?
Aqui em Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando a gente luta para ser uma melhor pessoa, eu e você somos bem-aventurados. Um jovem é bem-aventurado, uma senhora, um senhor, um adulto, um ancião é bem-aventurado. Não se sente na roda dos escarnecedores, não. Continue na posição de servo e de serva, mesmo que te critique, que mostre os pecados aí do mundo, que você é cafona, que você está velho ou velho. Não, nós somos abençoados. Somos pessoas lindas porque somos filha do Rei. Temos o sangue do Altíssimo que corre nas nossas veias. E quando a gente luta para ser uma melhor pessoa nessa terra, para amar, perdoar, pode ter certeza que eu e você é um bem-aventurado, é uma bem-aventurada. Aleluia! Aí o 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aleluia! E na sua lei medita de dia e de noite. Tenha prazer na lei do Senhor. Tenha prazer de ser servo e serva do Altíssimo. Tenha prazer, medite constantemente na hora que acordar, na hora de dormir, na palavra. Porque a palavra da vitória, a palavra da livramento, a palavra tem direcionamento certo. Aleluia, glória a Deus. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Nós somos uma fruta, uma planta frutífera, que ao seu tempo dá fruto. O que é o fruto? É o nosso testemunho, é ganhar almas para Cristo. O nosso fruto é ficar em pé de pé, ficar na porta igual Mardoqueu. E no tempo certo a gente dá fruto. No tempo certo o Senhor abençoa. Mesmo que hoje esteja desempregado ou desempregada, passando por alguma aflição, no tempo certo a vitória chega. Porque a maior dor que levou por mim e por você foi quem? Jesus Cristo. A Bíblia diz que pelas pisaduras deles eu e você fomos sarados. Então honre o nome de Jesus. Seja um Mardoqueu, seja um Esté, porque o mal cai por terra. Aqui dava a entender que Amã era vitorioso. Mas quem foi que enforcado? Seus filhos foram destruídos. Por quê? Porque estava do lado do mal. Eu e você tem que estar do lado do bem, sendo uma planta frutífera. Porque o príncipe da paz, a luz do mundo, é que quer dar paz e quer iluminar os meus caminhos e os teus. Louvado seja o nome do Senhor. Não são assim os ímpios, mas não como o moinho que o vento espalha. Já pensou? Quando o moinho coloca, o vento espalha tudo aquilo, sai voando. Por quê? Porque o mal dá a entender que ele prevalece, mas ele é espalhado. Deus destrói. Não imite o mal. Não imite, não seja um Amã, porque o final é final de morte. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo. Vai ter o juízo e o ímpio morrerá. E terá duas mortes, a morte física e a morte espiritual. E vai para o lago do fogo do inferno eternamente. E eu e você que está no céu, nas ruas de ouro e cristal, louvando, exaltando com o nosso mestre. Então vale a pena ser justo, vale a pena estar na porta do amor, do perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Por isso o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aquele que é pecador, que fica na igreja enrolando, o Senhor está vendo, não prevalece. Eu e você temos que lutar. Já erramos muito, mas agora somos nova criatura. Esse que tudo ficou para trás. Agora nós temos que amar, temos que perdoar, temos que pedir perdão. Temos que buscar, temos que orar pela nossa família, temos que apresentar aqueles que estão na bebida, no vício, ao Senhor, porque Deus vai lá e resgata com braços fortes e mão poderosa. Aquele seu hoje que aos seus olhos não tem jeito, ele tem jeito, ela tem jeito, só é você orar. Fica na porta da oração, fica na porta do jejum, fica na porta do louvor, fica na porta da leitura da palavra e apresenta ele ou ela a Deus, porque o Senhor faz uma grande obra. Aleluia! E para terminar o 6, porque o Senhor
conhece o caminho do justo, ele conhece. Quando eu e você tem dignidade, mesmo que tenha críticas, sempre tem zombaria, continue no caminho do justo, continue sendo justa, porque o Senhor vê todas as coisas. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. O caminho, o que é o ímpio? É o pecador. O que aconteceu com Amã e com todos aqueles? Pereceram. Mas Esther foi vitoriosa. Mardoqueu foi honrado. Teve dupla honra. Por isso que a palavra de Deus diz: para cada dia de desonra, dupla honra. Mardoqueu estava ali, Amã planejando sua morte, a dos judeus, mas grande foi a vitória de Mardoqueu, grande foi a vitória de Esther, porque ela teve um posicionamento. Ela pediu a eles oraram, jejuaram 3 dias, as servas dela também, e o rei jogou o cetro para ela. E o Senhor, ele joga o cetro para mim e para você. O cetro do amor, o cetro de ouvir nossas orações e salvar pessoas nossas que amamos, que estamos apresentando no altar do Senhor. O cetro do Senhor tem milagre para mim e para você, que representa o rei Assuero. O rei dos reis recebe orações, louvores, jejum, quando temos dignidade, quando a gente apresenta o Senhor com lealdade, quando a gente luta para ser um melhor servo e uma melhor serva. Grande é a vitória. Então não esqueça, para cada dia de desonra, dupla honra. E se você está na posição que o Senhor quer, mesmo que você esteja sendo zombado ou zombada, ou caluniado por alguém, ou mentira, seja o que for, o inimigo nunca para. Qual é o papel dele? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. Mas a gente serve ao príncipe da paz, a gente serve à luz do mundo, a gente serve ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que vê todas as coisas, que se inclina para ver a terra e que tem o controle de tudo nas mãos. E um dia estaremos com Ele. Então vale a pena amar, vale a pena adorar. Não se prostre diante do pecado, não se prostre diante da prostituição, não. Porque Mardoqueu não se prostrou diante do mal. E grande foi a vitória. Passou a ser o quê? Ministro, príncipe, no lugar de Amã. E com muita honra foi amado, foi querido pelas pessoas, porque estava ali para fazer o bem. Quando o Senhor exaltar, não se deixe o seu eu se elevar, porque Deus não se agrada disso. Quando Deus te honrar, é para a glória dele. Quando Deus te honrar, é para você ser amado e querido pelas pessoas. Quando Deus te honrar, é para você ser um Mardoqueu, é para você ser um Esther. Amém? No lugar da tua vergonha, terá dupla honra. É só aguardar. Deus te abençoe. O livro de Esther terminou, mas continuaremos lendo os livros e livros. E no dia que o Senhor me der outra palavra no livro de Esther, estarei aqui para a glória de Deus. Porque simplesmente só sou um canal. Preciso tanto quanto ou mais do que você. O nosso papel é orar, é louvar, é jejuar, é querer o bem do próximo como Esther. Esther foi pelo seu povo. Mardoqueu foi pela vida dele, pelo seu povo. E grande foi a vitória. E não esqueça, para cada dia de desonra, dupla honra. Deus abençoe e um cheiro no seu coração. A dor de hoje, a alegria de amanhã. Fique todos com Deus.